Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, esperar. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite a você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira ou então na quarta-feira à tarde, às 15 horas na tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos nos lares, que são as células, às 20 horas. No sábado nós reunimos no templo, às 19h30, no culto de adoração a Deus. E no domingo nós temos duas reuniões, sendo que às 9 horas é o culto de ensino e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você sobre este tema, esperar. Eu acredito que não é fácil para ninguém. Eu, em particular, tenho muita dificuldade em esperar. Mas a vida, ela nos imprime esta obrigação, né? Em muitas situações não há outra alternativa a não ser esperar. E precisamos de disciplinar, de preparar-nos para saber esperar em tudo na vida, mas principalmente no que refere às coisas espirituais. Eu quero iniciar lendo aqui um versículo do Salmo de número 40, um salmo muito conhecido, que fala sobre o Davi, né? Que ele ora a Deus. E ele fala assim: esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O Salmo de número 40, verso 1. Esperei com paciência. Em outra tradução fala assim: esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou-se para mim e ouviu quando clamei por socorro. Então a questão de esperar nós precisamos de aprender, disciplinar a esperar, porque tem muitas coisas, como eu já disse, que requer uma espera. As coisas não acontecem como nós muitas vezes programamos ou gostaria que as coisas acontecessem. Então requer uma espera. E quando refere às coisas de Deus, né? Deus não segue, né, o nosso cronômetro, Deus não segue o nosso relógio, Ele tem, né, a sua maneira, a sua agenda, e Ele vai estar sempre agindo segundo o seu propósito, e não o propósito das suas criaturas, como alguns julgam ser. E eu tenho aqui um texto, eu li esse texto para abertura, mas eu tenho aqui um texto onde mostra que o próprio Senhor Jesus, Ele obedeceu a agenda de Deus, o programa de Deus, o plano de Deus. Eu tenho aqui um texto em que os irmãos de Jesus, os irmãos biológicos dele, né, filho de Maria e de José, queriam que ele agisse segundo a sua maneira. Eu quero ler isso aqui, que encontra esse texto, que encontra em João, capítulo 7, que eu julgo ser muito interessante dentro disso que eu quero pontuar aqui nessa breve meditação. Diz assim: passado essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava correr à Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as coisas que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo.
pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu não dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Subi vocês, outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Então eu estou pensando com você aqui sobre esperar, sobre tempo. Olha, Jesus ele veio aqui com uma agenda, com um objetivo, com um propósito. E Jesus estava fazendo muitos milagres, fazia muitas coisas entre os seus familiares. E os irmãos de Jesus, porque Jesus tinha, pelo menos 4 irmãos e muitas irmãs, porque diz aqui em vários textos. Por exemplo, você que está me assistindo, abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 6, Mateus, capítulo 13, você vai ver isso, que Jesus tinha, quando Jesus veio ao mundo, Maria ficou grávida sem ela ter contato com José. Mas depois que Jesus nasceu, Maria e José teve uma vida marital, uma vida de família. Tanto é que nasceu vários filhos dessa relação de Maria e José. Então, Jesus ele tinha os seus irmãos. É isso que eu estou lendo aqui. E esses irmãos de Jesus, mesmo eles duvidavam de Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. E por isso que eles dizem para ele: você faz essas coisas, e por que você não vai para a Judeia para que torne isto público? Ouça novamente o que eu irei ler. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize esses feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Olha que insulto dos irmãos de Jesus, que nem eles mesmos acreditavam em Jesus ser ele o Messias. Mas Jesus tem uma resposta pontual, diz assim: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Então eu quero pensar com você justamente sobre isto. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Seja para a vida secular ou para a vida espiritual. Agora, quanto à vida espiritual, nós não podemos atropelar. Nós não podemos tomar os pés pelas mãos. Nós precisamos de aguardar em Deus. É isso que Jesus estava falando. Olha, o meu tempo ainda não é chegado. O de vocês sempre é. Ou seja, vocês que estão vivendo para este mundo aqui, tanto faz quanto fez. Então esse texto é muito interessante e pertinente a isso que eu estou pontuando. O meu tempo ainda não chegou, mas o de vocês sempre está presente. Ou seja, vocês estão vivendo para essas coisas aqui, então, não tem muitas pessoas que falam assim: eu que faço acontecer, eu não acredito em Deus. Para certas situações, Deus até permite que a pessoa faça algumas realizações dentro de um percurso, no que refere a essa terra. Mas mesmo assim, Ele não é Senhor que domina a circunstância. Por exemplo, nós estamos vivendo um ano atípico, em que a agenda de muitos ficaram
totalmente comprometida. Eu diria que a grande maioria, mesmo para as coisas aqui terrenas. Mas eu estou falando aqui dessa missão que Jesus recebeu. O Senhor Jesus tinha uma missão de revelar ao Pai, o Deus Todo-Poderoso. Ele diz isso na sua palavra, né? E ele fala isso na sua palavra. Eu acho até importante eu estar aqui falando sobre isso, porque diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste, a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então Jesus, ele veio aqui para revelar ao Pai e fazer essa reconciliação do homem com Deus que ficou comprometido por causa do pecado de Adão. E Jesus, ele veio aqui dentro dessa agenda. Essa agenda foi programada no céu. Não é uma coisa, um arranjo de última hora. Não é um plano B que Deus fez porque falhou o primeiro, não. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro que foi anunciado antes da fundação do mundo e manifestado no tempo presente, no tempo do fim. Mas os irmãos de Jesus, eles falaram, vai lá para Judéia, vai lá para o templo, vai lá fazer os milagres, vai fazer, né, como se fosse um exibicionismo, como se fosse um show. Este versículo 6 deste capítulo 7, ele fala, o meu tempo ainda não chegou. Ou seja, Jesus estava aguardando o tempo. Então, esperar não é fácil. Quantas pessoas que elas precipitam nas suas ações? Eu acredito que há coisas que nós precisamos de fazer, mas outras coisas que cabe-nos a esperar. E Jesus, ele diz o seguinte: vocês sobem à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Você que está me assistindo nesse instante, quem sabe Deus tem algo a realizar e fazer através de você, e você está muito aflito. Você está, como um estupim, tempo de explodir, porque as coisas não estão acontecendo no tempo que você programou, no tempo que você esperava. Eu acredito que não foi fácil para Jesus esperar, mas ele orou ao Pai e dizendo: Pai, seja feito a tua vontade, seja feito o teu querer. Tem coisas que fogem da nossa alçada, tem coisas que estão na dispensação de Deus, está na mordomia de Deus. Então não adianta a gente precipitar, ao contrário, vai atrapalhar. Você já ouviu aquela analogia da galinha que está chocando o ovo? Tem pessoas que querem ajudar o pintinho a nascer. E ele começa a querer tirar o pintinho antes do tempo. O que vai acontecer? Vai matar o filhote. Tem coisas que é mais ou menos assim. Se você aguardar em Deus, as coisas vão fluir e vão acontecer para a glória de Deus. E aí isso aplica na sua vida espiritual, isso se aplica na sua vida secular. Por exemplo, uma pessoa que está na iminência de casar, uma pessoa que está esperando, uma pessoa que está orando para conhecer alguém, para tornar o seu cônjuge. E aí a pessoa quer precipitar, ela antecipa, ela não dá tempo, ela não espera
porque há um tempo de conhecimento, há um tempo de noivado, há um tempo de casar. Aí no tempo que era para ela conhecer, né, espiritualmente, ela já está conhecendo fisicamente. No tempo que era para conhecer a família, ela já está brigando com a família. A Bíblia, assim, que nós devemos apresentar de corpo e alma e espírito. Esse texto também se aplica à vida conjugal. Primeiro precisa de conhecer espiritualmente. Depois conhecer na alma, que é conhecer o familiar. Depois conhecer fisicamente. E as pessoas que atropelam, que queimam etapa na vida, sabe? Tem pessoas que na época dela estudar, tá arranjando filho. Ela está ociosa. Ao invés dela preparar para a vida, e depois a vida fica tão difícil. E isso se aplica em todos os âmbitos da vida. Sabe, as pessoas que queimam etapa, elas não sabem esperar. E esperar é fácil? Não é fácil. Vocês estão diante de uma pessoa que tem dificuldade enorme em esperar. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade. Mas eu devo reconhecer que tem coisas que dependem de Deus. E eu preciso de esperar. E eu vou orar a Deus agora, pedir ao Senhor que Ele venha nos dar condição e preparar para esperar com paciência, tal qual o salmista que esperou, o Davi esperou muitos anos para assumir o cargo de rei de Israel. Deus bendito, quantas aflições, porque nós vemos o mundo com um olhar meramente humano, mas nós queremos olhar essas coisas pelas lentes do Senhor e esperar paciente no teu governo, na tua graça, na sua misericórdia. E por isso suplicamos que o Senhor venha acalmar o nosso coração, para que nós possamos esperar em Ti, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso e que tem o controle de todas as coisas. Nós oramos a Ti, agradecido em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.